Excelente pergunta, né? Que é no princípio, por que você monta um fundo, né? Então, acho que, como eu estou no portfólio, né? Você deveria ter uma diversificação. Então, Sim. você pode ter mas você pode falar, pô, cara, mas eu posso ter um portfólio de ações eu mesmo diversificado. Eu falo, beleza, né? Mas eu acho que a resposta mais direta para a sua pergunta é, pô, quando você vai consertar o carro, você vai lá, você é um mecânico, um cara especializado naquilo, né? E aí, galera, tudo bom? Continuando aqui com o podcast O Fundo do Baú. Eu tenho aqui do meu lado o nosso host Marco Saravalli. Fala um pouquinho de você, Marco. Muito boa tarde, Pedrão. Muito boa tarde a todos. Primeiro, já agradecendo também, daqui a pouco a gente vai estar com o time do ASA, uma das grandes gestoras aí que tem, podemos falar que tem feito barulho aí, né, Ricardo, aí no mercado. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o papo aqui é sobre investimentos como um todo, mas principalmente uma paixão minha que também é investir em equity no Brasil está cada vez mais difícil, né? Mas sempre foi, né? Mas obrigado pela presença a todos aqui, o time de relações com investidores, de marketing, todo mundo que nos atende lá no ASA. Se você pudesse apresentar rapidinho e também falar um pouquinho sobre o ASA, né? Acho que todo mundo acho que já conhece, né? Mas um pouquinho também da expertise, né? Um pouquinho do trabalho que vocês fazem na gestora. Né? Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Para todos, a primeira vez que eu estou aqui, um prazer aceitar esse convite aqui. Acho que como você falou, né, investir em renda variável no Brasil tem que perseverar. Eu tenho perseverado nisso aí já faz uns 30 anos. Né? Eu comecei a minha carreira no início da década de 90, né? Durante 10 anos eu sempre fui um cara focado em renda variável, mas eu trabalhei em várias empresas, trabalhei em asset, trabalhei em corretora, trabalhei em tesouraria de banco. Durante 10 anos um foco macro. Lembrando que na década de 90 ali não existia stock picking, essas coisas que a gente faz hoje, né? De tentar bater índice, etc. Era muito mais macro, né? Você devia ter 5, 6 ações que eram 90% do índice. Uhum. No começo da década de 2000 eu fui morar fora, fui estudar nos Estados Unidos, fazer o MBA. Depois eu trabalhei 6 anos num hedge fund, 7 anos numa asset independente no Rio. Depois 6 anos no Bradesco, na asset do Bradesco. Fui CIO e CEO da Bram. E aí eu saí para montar o meu negócio em 21 e me juntei ao ASA em 23. O ASA comprou a gente tinha uma gestora chamada Tower 3, focada em renda variável. Uhum. E hoje em dia eu sou responsável pelos fundos de renda variável da ASA. Legal. Tá? No ASA a gente tem 2 verticais, uma vertical de líquidos e uma vertical de ilíquidos. A de líquidos tem um FDIC, um fundo de distressed e um fundo imobiliário, uma área imobiliária, uma área de FDIC, uma área de crédito FDIC e uma área de distressed. E nos líquidos a gente tem multimercado e renda fixa, tocado pelo Márcio Fonte, e renda variável, tocado por mim. Né? A gente tem 2 produtos, tem um long only e um long bias. Então, resumo do resumo é isso. Vamos embora para as perguntas, que é o que o pessoal quer, né? Vamos lá. Ótimo. Ricardo, eu tenho aí 10 anos de assessoria de investimentos, né? E a gente sabe que quando o fundo principalmente faz ali o roadshow, né? No escritórios ou consultorias, vem aquelas perguntas, né? Básicas, que geralmente o cliente final também trabalha muito com a gente, né? Então aqui a gente queria entender um pouco entre a questão, começar bem básico do investir em equity diretamente, e a aplicação no fundo, né? Qual é esse ganho de valor aí? Qual é esse alfa aí para isso? Bom, vamos lá. Excelente pergunta, né? Que é no princípio, por que você monta um fundo? Né? Então, acho que, como eu estou no portfólio, né? Você deveria ter uma diversificação. Então, sim. Você pode ter mas você pode falar, pô, cara, mas eu posso ter um portfólio de ações eu mesmo diversificado. Eu falo, beleza, né? Mas eu acho que a resposta mais direta para a sua pergunta é, pô, quando você vai consertar o carro, você vai lá, você é um mecânico, um cara especializado naquilo, né? Então, assim, é ruim até porque na parte de renda variável, até mais do que talvez em outros segmentos, todo mundo acha que dá para fazer alguma coisa, né? E todo mundo fala, pô, tem um cunhado, um primo, um tio que teve uma ideia e ganhou um dinheirinho. Aí o pessoal esquece, só que o pessoal não faz aquela contabilidade. Exato. Você me lembra ali na década de 90, umas senhoras que investiam, né? Publicaram um livro que elas faziam, ganhavam mais dinheiro que o Warren Buffett, né? E aí foram ver a contabilidade delas, elas consideravam o aporte que elas colocavam como investimento. Como rendimento, né? Como rendimento, né? Eu tinha 10, agora eu tenho 1.000,
multipliquei por 10, multipliquei por 100 o meu dinheiro e pô, não é botava isso. 10 todo dia. Botava 10 todo dia. Não adianta. Então, assim, a principal vantagem é você ter um time pensando isso 24 horas por dia, só fazendo isso. Né? Eu, por exemplo, faço isso há 30 anos. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser melhor do que um cara que começou há 2 anos, talvez. Dependendo do horizonte de tempo, acho que as nossas chances de bater no mercado são melhores do que você investindo sozinho. Né? Você tem uma equipe, tem um processo. Né? Então, assim, para mim, qual é a sua filosofia, qual é o seu processo e quantas pessoas são. Então, o pessoal fala, né, o pessoal usa em inglês, né, os 3 P's, né? Processo, filosofia e pessoas. Isso é mais difícil de replicar do que você fazendo sozinho. Então, você tem uma taxa que você paga para as pessoas fazerem isso. Né? Então, agora, quanto mais... vamos lá, nos Estados Unidos, por exemplo, né, você pega... Quanto mais diversificado é o mercado, às vezes poxa, é difícil você bater o índice. Acho que aqui no Brasil você tem o histórico de gestão ativa é muito favorável aos gestores. Né? Tirando, acho que o último 1 ano e meio, 2 anos, foi muito difícil para bater os índices aqui, mas você tem um histórico muito bom, gestores com um histórico de geração de alfa, longo prazo, um grande número de gestores. É uma classe de ativo bastante bem explorada, com excelentes profissionais aqui no Brasil. Então, acho que resposta longa para a sua pergunta curta, né? É melhor sempre você ter um profissional, um cara dedicado a isso, que faz isso o tempo todo e ganha por isso do que você fazer sozinho. Acho que, arruma um assessor de investimento bom, vai te arrumar uns gestores bons, né? Ricardo, já gostei. Arruma um assessor de investimento bom, que vai te arrumar uns gestores bons, vai fazer um portfólio diversificado com você, e você gera beta nas diversas classes de ativo, e você tenta, dentro daquela classe de ativo, o gestor que vai gerar alfa para você, né? Aí você tem o alfabeto aí. Ricardo, você foi para resumir os seus 3 P's, ou os 3 P's do ASA, em poucas palavras, assim, processo, né, as pessoas, enfim, toda a estratégia. Como é que você fala assim, tô há 30 anos, a gente até estava falando aqui antes, né? A gente já pegou... Eu comecei quando eu tinha 5 anos de idade. Nas praias do Rio. A gente tá falando, 30 anos, teve crises, Ásia, Rússia, né? México, né? 94. México teve avião batendo no... Teve de tudo, né? Então, crise... Cara, deixa eu te contar essas daí. 94 eu tava operando. 97 foi o dia que eu virei tesoureiro do ING, né? Eu trabalhei no ING, eu fui tesoureiro de renda variável. Dia 26 de outubro, que por acaso é meu aniversário, foi o dia que a bolsa de Hong Kong abriu caindo 15%. Que presente, hein? Foi o dia que eu assumi a mesa lá, tinha uma posição gigantesca vendida em volatilidade. Depois veio a crise da Tailândia, veio o LTCM, depois você teve a banda hexagonal endógena, depois você teve o .com bubble, aí eu fui morar nos Estados Unidos para começar a estudar meu MBA, comecei em agosto, em setembro 11. O dia que eu vendi minha casa foi o dia que a Lehman quebrou. Quando eu voltei para o Brasil. Então, eu peguei 15 de setembro de 2008. Então, assim, eu peguei algumas já pode virar manchete essa daí, né? O brasileiro que antecipou a... negócio, cara. Vendeu a casa no dia. Eu vou falar para vocês. No Raya. Fechou o negócio mesmo, dia 15, fechou o negócio. Foi o dia que assinei. Eu falei, nossa, me dei bem, porque o câmbio agora subiu, foi para 1,86. Tava 1,50 e pouco ali. Eu trouxe 1,86. Parecia bom pra caramba, depois chegou a bater 2,40 ali, né? Em no finalzinho de 2008, no começo de 2009. Algumas histórias boas aí. Então, assim, eu acho que pra gente qual era essa combinação lá, né? A gente faz uma combinação grande de macro com micro, né? Então, efetivamente o pessoal fala, top-down, bottom-up. A gente tenta fazer uma combinação muito grande desses 2 drivers. Primeiro, o macro, a gente tem uma equipe muito grande, de excelente qualidade no ASA, liderado pelo Fábio Kanchuk, ajuda a gente bastante no macro, ajuda todas as mesas, na verdade, né? A gente o serviço compartilhado lá. A gente e tem a minha experiência como gestor, já tendo pego todas essas crises aí, e aí um viés macro bem grande, né? Então a gente pode, em termos de renda fixa, câmbio, etc., todas as variáveis macro, economia internacional, dá para... A gente usa bastante o approach macro para escolher os setores onde a gente vai estar mais bem posicionado, né? Na parte micro, nós somos lá 11 na parte de gestão e análise. Sim. Então, são 2 gestores, né, 2 co-PMs, eu e o Marcelo, a gente trabalha junto há quase 15, 16 anos. E tem mais 9 analistas ajudando a gente a olhar a empresa ali no micro. Então, acho que a gente tem uma combinação boa
desse top-down com o bottom-up, né? Então, o nosso é um processo razoavelmente dinâmico. Eu diria que a gente, talvez a nossa característica principal, é o que eu gosto muito de pegar esses exemplos da economia real e aplicar no mercado financeiro, né? Porque acho que fica mais fácil para todo mundo entender o que a gente faz. Então, a gente usa muito esse conceito que a gente chama de portfólio base zero, que é mais ou menos o orçamento base zero. Sim, então, o nosso portfólio base zero é, eu tenho a carteira que eu deveria ter para esse exato momento? A gente olha muito, o nosso drawdown, quando eu estou perdendo em relação ao índice, né, ao benchmark, esse é o nosso mandato. Então, a gente é um fundo Bovespa ativo, bastante ativo. Então, a nossa filosofia não é, vou comprar velho e vou olhar daqui a 5 anos. Não. Se a ação está 10, ela vai para 5, eu tenho a obrigação de vender a 8 e comprar 4. Entendeu? Sim. Essa é a minha obrigação, né? Então, de novo, por que eu deveria fazer melhor do que você fazer sozinho? Que eu estou olhando esse negócio o dia inteiro com uma equipe grande, com um processo, com uma filosofia de investimento. Então, a nossa filosofia, a gente olha bastante macro, junto comigo, então top-down, bottom-up, com uma equipe de análise bem robusta, e aí acho que a gente ajuda a gente a tentar, né, superar o índice aí e ter bons retornos para os nossos cotistas. Ô, Ricardo, eu vou fazer uma pergunta aqui muito, muito básica, mas acho que é a pergunta essas são as mais difíceis. Mas se eu erro agora, né? ou vai contra alguma coisa ali que você fala, eita. Vamos lá. E acho que é a pergunta mais feita nas redes sociais. Quiçá também no mundo acadêmico, né? Para quanto vai a bolsa no final do ano? Essa seria a segunda pergunta. Mas, afinal, ações no Brasil, bate ou não bate o CDI? Cara, essa pergunta essa é boa, essa é boa. Eu, honestamente, eu não consigo entender o porquê dessa pergunta. Sendo bem honesto, cara, não é assim, as coisas não são uma coisa ou outra. Aí eu sim. Bate em que prazo? Eu te dou um prazo... Ou janela. Ou janela. Eu arrumo um prazo e eu te arrumo o retorno que você quiser, só para qualquer classe de ativo. Acho que a pergunta correta é, você deveria ter renda variável no seu portfólio? Sim ou não? Aí essa pergunta vai depender do risco e retorno de cada um. A gente pode ficar aqui 2 horas argumentando, eu sou um cara de renda variável. Tá? Mas eu não vou ficar defendendo, tem que ter, porque assim, depende do seu perfil de risco. Tem gente que prefere falar o seguinte, olha, eu prefiro ter uma NTNB, uma B longa, porque tem um duration longo, uma B50, uma B55. Vai ter uma volatilidade próxima, ali a renda variável, você pegar... se você marcar... Ele não foge de vol, né? Se você não marcar na curva, se você marcar para valer mercado, esse negócio vai ter uma volatilidade grande pra caramba. E você vai falar, cara, mas eu prefiro não olhar isso aqui porque eu sei que eu vou receber lá no longo prazo. Então, ativos de grande... Por isso tem alguns fundos de ação falam, nossa, eu prefiro bater, eu sou o IPCA+, o meu benchmark, não o Bovespa. Então, assim, eu acho que dentro do seu portfólio, essa é uma classe de ativos que você deve ter sempre, com diversificação de portfólio. Então, assim, para mim é irrelevante, cara. Qual é o horizonte? Poxa, o ano passado, 22, se eu não me engano, em janeiro a bolsa subiu 10%. Sim. Beleza, eu dei o CDI inteiro do ano em um mês. Se você não tava lá, você não pegou. Então, eu não sei, cara. Para mim a pergunta não faz muito sentido. O cara que está pensando em renda variável com o CDI, você vai ter que fazer market timing. Sim. Aí a pergunta é, market timing faz sentido? Aí acho que vai depender de cada um para responder essa pergunta. Cara, para mim não são coisas de um ou é outro. O seu portfólio não é 100% CDI. A gente até uma vez estava no banco, no Bradesco, tem um cliente uma pergunta muito interessante. Ele falou, olha, vocês olham renda variável o dia inteiro, então são muito bons nisso. Então vocês sabem quando a bolsa vai cair, né? Então eu quero fazer um fundo que é o seguinte, quando a bolsa cai, você me dá o CDI. E quando a bolsa sobe, você me dá o Bovespa. Pô, que beleza. Aí eu falei, eu também quero isso pra mim, né? Então, vou parar aqui e vou ficar com ele, né? Pô, que beleza, hein? Tá, mas essa acho que é uma boa pergunta, cara, mas pra mim não são antagônicos, né? Uma coisa eu acho que você tem que olhar, o que eu acredito firmemente se você faz um portfólio diversificado, na qual renda variável é uma classe de ativo, no longo prazo você deveria bater o CDI. Isso é importante. Com dólar, com investimento exterior, com bolsa, com B, com pré, etc. Você faz um portfólio e aí eu acho... Não estou querendo ensinar o padre da mesa, pelo contrário, eu vim aqui para aprender, né? Mas acho que esse é o grande trabalho do assessor, né? Que como é que eu monto uma carteira para o meu cliente, que é no longo prazo. E você tem que ter diversificação. Hoje em dia você tem que ter diversificação geográfica, não adianta assessor, só Brasil. Você tem que ter diversificação de gestor. Tem que dizer... No começo, lá, o diversificador 1.0, ele fazia a fronteira eficiente, classe de ativo, é isso aqui. Acho que isso aí é pouco, né? Aí depois você passa, vou diversificar em gestor. Então você diversifica a classe de ativo,
depois você diversifica o gestor, depois você diversifica a geografia, e acho que por último, e talvez seja o mais importante, é você diversificar o seu horizonte de tempo. Né? Você diversifica o horizonte de investimento Sim. do horizonte de tempo do seu investimento. Né? Eu vou comprar um negócio para cá, acho que o bom trabalho aqui essa sequência é boa, viu? Essa sequência eu gostei, hein? Categoria, gestor, geografia e horizonte de tempo. Horizonte de tempo. Se o SVB tivesse escutado esse podcast, né? Não teria chegado. Ricardo lá, né? Não teria chegado. Mas aí tem outras coisas, né? Não, óbvio. Incentivos, etc. Né? O cara... e tem que ter para dar aquele molinho no mercado, né? Tem que ter. Vai criar oportunidade. Ricardo, você falou no Bradesco que o cliente pediu para você ali uma carteira batendo CDI ou retorno, né? E como que era lidar, né? Como que é, na verdade, ainda, né? Que mesmo, talvez não sendo você ou um outro comercial, mas sempre se lida ali com o cliente final, ainda mais quando você fala o que faz, você vai na academia e fala o que faz, o cara, e aí, a bolsa, aquele negócio todo. Como que você vê hoje esse cliente lidando com isso? Eu acho que teve um momento de esclarecimento maior, isso realmente teve, isso a gente não pode dizer, até eu como assessor a gente passou muito por isso, de muita educação, né? Tem hoje conteúdos, né? A gente não sabe se é bom ou ruim, a gente também não pode avaliar, mas como que você vê essa heurística, né? Esse cliente chegando para você e falando assim, Ricardo, cara, eu tenho esse apetite, eu não tenho, e até quando, aí você deu exemplo, né? Ver ali o perfil, né, do investidor praticamente, até quando vale deixar o cara mais acomodado no perfil e até quando vale dar uma cutucada nele e falar, cara, já que você quis esse caminho, vamos seguir nesse caminho, entendeu? Poxa, cara, essa pergunta é muito boa. Eu vou correndo o risco aqui de ser xingado e o pessoal me bater aqui. Depois, assim, a gente gosta disso. Me lembra uma frase do Mike Tyson, né? Os melhores planos acabam quando você leva um soco na cara. Então, assim, eu acho o seguinte, quando você falou... o perfil do cliente, eu acho que a gente tem que ter vocês, né, tem um trabalho, e a gente, quanto gestor, um trabalho muito grande de entender exatamente, o cliente fala que é o risco-retorno, né? Todo mundo fala, puxa, a relação risco-retorno. Mas a pessoa está olhando o retorno. Ela até fala assim, não, para você correr mais risco, você tem que ter, para você ter mais retorno, você tem que correr mais risco. Aí, beleza. Mas ele não sabe realmente o que é esse... Mas ele não está vindo, exatamente, ele não sabe exatamente, o conceito mas quando o risco... tá ruim, né? O risco vai pro lado ruim. O cara fala, pô, mas eu não queria, mas não era esse o combinado. Eu queria ter. Você falou para mim, eu tenho que ter mais para ter mais retorno, mas eu só ouvi a parte do retorno, né? Então eu acho que essa é um trabalho de educação que tem que ser feito. Eu acho que melhorou muito, tanto o mercado financeiro, quanto os assessores, quanto os clientes aqui entenderem um pouco mais os produtos, um pouco mais sofisticados. De novo que eu falei, a ideia de você tem que diversificar também o horizonte de tempo do seu investimento. Tem o horizonte, quanto você pode, esse dinheiro vou fazer para isso, então ele pode correr mais risco. Esse dinheiro eu quero para isso, então ele pode correr menos risco. E é difícil, né, você aceitar, porque, de novo, é aquela coisa, todo mundo tem um primo um tio, um cunhado, não sei quem, que, nossa, o cara acertou aquele papel, o cara só conta aquele papel, né? A gente tinha, uma vez eu trabalhava no fundo aqui. É verdade, vai na mão contrária do mercado. Eu trabalhava no fundo que o cara falava assim, nossa, vocês foram... Nossa, vocês foram mal esse... Aí a gente, o peer group lá, né? A gente acompanhava, sempre tem que acompanhar a concorrência. O pessoal tá fazendo, no Brasil, tanto gestor bom para você se destacar, você tem que ficar ali, né? Tá vendo o que o pessoal tá fazendo. Aí o cara falou assim, porra, não, mas vocês foram mal esse mês aqui, esse ano... Aí a gente olhava e falou assim, cara, a gente tá no, sei lá, segundo quartil topo ali, estamos bem. Aí o cara falava, não, mas vocês estão muito mal, não sei o quê. Aí o cara fala... Mas vem cá, e aquele outro? Não, e aquele outro gestor que você tem? Aí você sabia, mas o cara tinha 5 fundos, né? A gente era o terceiro melhor. O cara, não, mas aqueles dois? Não, aqueles dois lá não contam. Então, cara, a estratégia às vezes é isso. Você era o pior dos melhores, né? O cara fala assim, não, aqueles dois lá não contam, aqueles lá eu já esqueci. Então o cara só conta a vitória, né? Então quem tem cota tem que contar a vitória e aparece lá. Então eu acho que assim, o trabalho aqui, voltando... para a história, acho que é um pouco disso, né? É você explicar realmente, entender bem qual o perfil de risco. Se você quer... E aí você sabe, cara, que não tem mágica, né? Para você vai correr menos risco, você vai... tem que ter um portfólio menos conservador. Provavelmente você vai ter menos retorno e você tem que estar ok com isso. Se tiver mais risco, você tem que ter aquela diversificação do seu horizonte de tempo bem feita. Por isso eu acho até, se você olha esse ano, por exemplo, um ano difícil para todas as classes de ativo, você tem um concorrente... muito forte, né? Que é o CDI, ainda mais se for isento ainda, né? Sim. Então,
liquidez diária, volatilidade zero, retorno real altíssimo, retorno nominal altíssimo. Então, não é à toa que todas as classes de... Você olha os números da Ambima, todas as classes de fundos estão perdendo, né? Porque o cara tem alternativa, todo mundo tem alternativa, tem liquidez, zero vol, retorno nominal alto e retorno real alto. Então, muito difícil competir. Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre... Pegando essas informações que você falou, Ricardo. Ambima. Ambima a gente só vê resgate de fundos de ações, né? Não é 2022, não é 23, é 22, já faz muito tempo. E 21, segundo semestre também, segundo semestre começou se eu não me engano, 21 foi 5 bi positivo, mas se você olhar o primeiro e o segundo semestre, foi muito diferente, né? E a leitura é essa, assim, basicamente assim, Selic que vai determinar. Tem algum outro fator? O que você acredita que podemos ver a pessoa física voltando para os fundos? Eu acho que vou voltar aqui sua pergunta anterior, que foi muito boa, né? Que eu vou voltar para a questão do risco-retorno, né? O que aconteceu em 21, né? 19 e 20, por que o fluxo foi tão grande? O seu concorrente, né? O CDI, chegou a 2%. Falou, pô, eu não consigo mais ter retorno aqui, né? Meu risk-free caiu pra caramba. Eu não vejo mais meu 1%, não vejo mais isso, né? O Selic chegou a 2%. Então você fala, poxa, eu vou ter que correr realmente mais risco. Então foi todo mundo para mais risco. E aí, quando o Banco Central começou esse ciclo de alta, veio a inflação, né? Quando o Banco Central começou esse ciclo de alta de juros maior, todas as classes de ativo sofreram. Então, assim, você passou o risk-free, passou a ser um retorno bastante atrativo. Então, acho que a primeira coisa dentro da sua combinação, rodar um portfólio que seu cliente quer ter, sei lá, 5% real. Você compra tudo, você fala, o freio dele vai dar 100% CDI. Então, você tem uma classe de ativo que domina as outras, né? Essa dominância vai ter que reduzir, diminuir para você poder começar de novo dentro da sua fronteira eficiente, começar a diversificar de novo e outras classes de ativo começarem a ter um risco-retorno melhor do que ou compatível com o CDI. Lá no Asa vocês fazem gestão de caixa, assim, de posição lá, mais a gente comprado? Tem dois produtos. O long only. Né? O long only e o long bias. O long only, a ideia dele é o seguinte, você resolve quanto você quer alocar em renda variável. Então eu não uso caixa. Tá. Se você quiser ter menos renda variável, você saca do fundo. Ou você muda a sua alocação do seu portfólio. Tá? Eu acredito que você não está chegando para mim e falando, pô, Ricardo, faz aí o market timing para mim. Então, a gente usa muito pouco caixa. O caixa, para mim, é um vetor de retorno. Então, se eu tiver 5, 10% de caixa, é quase como se eu tivesse 5 e 10 numa ação que não mexe nada. Eu tenho uma ação que é retorno fixo. Tá? No long bias já tem um approach diferente. É o seguinte, poxa, a nossa meta ali se a bolsa cair, eu quero cair 1/3 do que a bolsa cair. Se a bolsa subir, eu quero subir 2/3 do que a bolsa subir. Então, baseado nisso em market time. Eu falo para você, poxa, o cliente que quer, poxa, eu quero ter risco de bolsa, mas se a bolsa cair muito, eu não quero tomar muito susto. Então, ele terceiriza uma parte do market time dele para gente. Então, esses são os dois produtos que a gente faz. Então, para o cara que, ou o assessor, quem quer que seja, fale, olha, eu prefiro correr o risco de renda variável dentro da minha alocação de portfólio. Eu tenho essa alocação aqui, eu sigo essa alocação. A gente também não investe no exterior. Tá. E o long bias é sempre essa gestão que se diz na queda 1/3, na alta 2/3? É só que a gente mira, né? É o que a gente conseguiu entregar isso. Gostei dessa. Senão já fica fixado, né? O cara vai sair daqui, 1/3 sai carteira. Tem um dia ali, né? Ou vocês estão com essa estratégia hoje por algum motivo? Porque, por exemplo, vamos supor, a gente pega um rally de bolsa e fala assim, não, vamos colocar um pouquinho mais de agressividade aqui, ficar mais comprado, ou se alavancar no long bias, ou é sempre essa estratégia 1/3, 2/3? Não, o fundo tá, assim, o range dele é entre 30% e 70% comprado, né? Tem um viés comprado, então ele é entre 30% e 70% comprado. Eu posso ter menos de 30%? Posso. Eu posso ter mais de 70%? Posso. Mas, em regras gerais, é isso que a gente faz. E, obviamente, não é só simplesmente o comprado 30% de índice, né? Eu tenho outras estratégias dentro dele, né? A gente pega a carteira do long only, replica dentro, faz um long short com short no índice. Eu posso fazer pares, né? Geralmente dentro do mesmo setor, ou na estrutura de capital da empresa, long short. Eu posso fazer um pouco de posição macro também dentro do long bias. Então, esse conjunto, mas a ideia dele é mais ou menos essa, né? É um fundo que vai ter um viés comprado em bolsa. Então, se a bolsa for bem, a gente vai bem. Se a bolsa for mal, a gente vai sofrer.
Boa. E falando agora só um pouquinho sobre estratégia para o ano de 2023. Em 2022, acho que um dos destaques no índice assim, foi muito commodities, né? Commodities como um todo, mas principalmente ali petróleo e tal. Em 2023, assim, tem um setor que você fala assim, puta, esse é o setor que você precisa ter na sua carteira. De uma forma, olhando para benchmark, olhando para o Ibovespa. Né? Lembra que o Ibovespa então vamos lá. Olhando para o Bovespa, você vai ter que ter alguma coisa de mineração e petróleo, né? Tem que ter. Bancos também, né? Então, sim. Vale deve ser 16% do índice, mais um pouco de siderurgia, uns 20 e pouco, 22%. Mas bancos tá fora Banco Brasil, o resto tá decepcionando, né? Não, o Itaú também, né? Tá positivo. Não, eu digo na ação, né? No ano. Mas contra o índice, acho que não, né? Então, assim, acho que. Mas você tem as seguradoras também, né? Tem Porto Seguro, tem BB Seguridade. Sim. O índice, o financeiro em geral, né? O setor financeiro. Sim. Em geral. Mas eu acho o seguinte, cara, o 23 tá uma dificuldade grande de você fazer essa alocação. Primeiro porque commodities, o petróleo parece, né, que continua alto aí, dado a OPEC reduzindo a oferta bem mais ativa recentemente do que foi. E você ainda tem, né, o conflito da Rússia, Ucrânia, também atrapalhando aí. O minério teve uma queda bem grande nesses últimos 2 dias, né? Dado a recuperação de China está mais voltada para consumo do que no setor industrial, então o minério sofreu bastante, né? Mas por outro lado também Vale exportadores, então, vocês vão andar no câmbio aqui, você tem esse contrapeso. Então assim, acho que tá um cenário um pouco nebuloso, porque quando você vê os últimos 2 meses, talvez tenha sido uma volatilidade absurda no ativo de risco do mundo, que é o mais olhado, que é o 10 anos americano, né? O 2 ou 10. Você pode escolher aí qual você quer, né? O 2 ou 10 anos. Vou pegar só 2 anos, que a volatilidade foi mais absurda ainda, né? Só de 4 para 5 para 3,5 para 4,20 em 2 meses. Então, quando você tem essa oscilação de precificação dos ativos mais líquidos do mundo, te indica que no cenário realmente não está fácil, né? Você vai de inflação para recessão, será que vai voltar a ter inflação mesmo? Então, eu acho assim, essa escolha setorial realmente está mais difícil. É que quando você olha aqui dentro do Brasil, eu vou dizer, a economia vai recuperar? A gente vai ter todo mundo não. Várias pessoas estavam bastante pessimistas com o governo, falando, vai explodir o câmbio, o juro vai explodir, etc. Aí você tem o arcabouço fiscal que, melhor coisa do mundo? Não. Pior coisa do mundo? Também não. Sim. Estamos ali, ficou no meio do caminho, mas a gente não tem os detalhes ainda, né? Então você evitou um cenário muito ruim, mas também você não tem um cenário muito bom. Então eu falo, se o Brasil conseguir entregar 0 de déficit, esse é meio superávit, é excelente para a economia doméstica. Todos os nomes de consumo doméstico que apanharam pra caramba, né, vão voltar significativamente. Você teve uma compressão de múltiplo e compressão de resultado enorme no varejo, né, e consumo. Esses deveriam voltar. Se você olha, por exemplo, a relação, né, Brasil é value growth, você pega o small, o small cap contra o Bovespa, desde junho de 21, o Bovespa bateu 40% do small. Isso aí é um movimento significativo, voltou a níveis de, nem sei, do 2012, se bobear. Se bobear até acima a underperformance, né? Do Bovespa sobre os value, sobre growth, né? Se você for olhar sobre essa ótica. Então, sobre essa ótica, growth estaria razoavelmente barato, né? Mas aí, quem é que vai querer comprar growth agora? Será que vai ter que crescer? Será que vai ter entrega de superávit? Será que... então, acho assim, a escolha setorial está difícil, porque você tem uma alta performance grande de commodity names ali, a Vale agora underperformou, mas você deu uma alta performance de commodity names e setor financeiro, onde tem o beta baixo e velho, e teve uma destruição muito grande dos setores de beta mais alto. Assim, falei, tá difícil, cara, né? A resposta certa é não sei. Eu prefiro te falar não sei, mas a gente está olhando. Hoje a gente está um pouquinho mais voltado para crescimento do que para a gente estar com risco mais baixo. Tá? Dentro da nossa carteira. Maravilha.
Muito bom. Dentro do... Entrando um pouquinho na assessoria, né? Claro, vamos lá. Que é o que o cliente pergunta muito, né? Você falou do risco mais baixo, eu gostei desse ponto ali. O Logon, ele hoje está trabalhando com a vol de quanto, mais ou menos, ali? Deve estar uns 22, mais ou menos. E sempre alocando, né? Como você falou, sempre ali tomado. A gente usa bastante talvez a métrica, o tracking error, né? O quanto eu descolo do Bovespa, né? Então, os fundos que são mais velhos aqui no Brasil, etc., ou não olham mais para índice, trabalham em geral com tracking error de 15, 16. A gente sempre trabalhou entre 5 e 10, a gente já chegou a ter 14. Hoje a gente está mais para 7,5. Né? Então, tá aí mais ou menos no meio do nosso range que a gente acha razoável para a nossa estratégia, né? Então, o quanto eu estou descolando do benchmark. Isso deve dar uma vol aí, nossa vol deve estar próximo dos 22, por aí. 22, 23. É como falou, né? Quando você fala 22 de mercado bull market, o pessoal, não, bate no peito, eu aguento. 22, quando o negócio vai para baixo é complicado, né? O cara olha e fala, não era isso que eu falei. Isso é normal pra caramba, né? Normal pra caramba, isso aí Mas uma curiosidade, vocês estão quantas pessoas lá na ASA? São... Em total? Total, perto de 150. Em renda variável são 11. Só tem Brasil ou não? Não, tem um fundo global também, tem um fundo macro global e o macro, o Asa Hedge, também investe fora bastante. Então, o Asa Hedge e tem a renda fixa também. A empresa como um todo tem umas 150 pessoas. E, cara, gestão e comunicação dessa galera toda, como é que fica? Muita gente experiente, né? Óbvio. E como é que é esse... Você falou que tem 9 analistas ali ajudando vocês. Enfim, como é que fica essa comunicação com essa galera toda? Cara, pra gente aqui, eu vou falar mais do universo de renda variável, aqui onde tá... as coisas estão mais sob aqui no meu controle, na minha mão. A gente senta todo mundo numa sala, o dia inteiro, troca de ideia o tempo todo, procurando as melhores oportunidades, falando, poxa... Conversei com essa empresa, a gente conversa com o buy side, conversa com o sell side, conversa com empresa listada, conversa com empresa não listada, né, para fazer uns channel checks de, poxa, essa empresa está indo bem, a estratégia está funcionando, o que está acontecendo com outros setores, né? Então a vantagem de ter uma equipe grande é que você pode pegar coisas de outros setores e poxa, isso está acontecendo no setor de educação. Poxa, isso tem alguma... Você faz o cross de experiências ali. Faz o cross para algum outro... setor, por exemplo, o setor de healthcare, o pessoal fala, poxa, as empresas de healthcare estão sofrendo a beça, mas talvez isso tenha acontecido com as outras seguradoras, né? Sim. Será que, poxa, Porto tem a ver com a vida, Porto tem a ver, Bem Seguridade tem a ver com DOR, Perfeito. Com DASA, sabe, Ultra tem a ver com o quê? Então a gente começa a olhar vários setores e fala assim, poxa, isso que está acontecendo nesse setor, o que eu tenho de cross para esse, o que eu tenho de takeaway para outro setor? Então, essa vantagem de você ter uma equipe mais robusta e maior ajuda bastante. Tá? Então a gente tem mais ou menos aqui, simplificando, em 3 pessoas mais sêniores, 3 pessoas mais plenas e 3 pessoas mais júniores ali até para ajudar, né? Porque, poxa, essa coisa de nova economia, coisas modernas, tem que ter o pessoal mais ali na ponta, mais ligado, cara. Eu nunca sei se o cara tá fazendo o relatório dele, tá usando o chat GPT ou faz lá o dever de cara. Mas se eu não soubesse disso, né, cara? Eu não soubesse que existia esse negócio. Cara, hoje tá isso, né? Você faz tudo no chat GPT, puxa o relatório e te dá direto. Todo o nosso texto de hoje desse podcast foi feito no chat GPT. Foi? Tudo Nossa, que a gente tá falando. foi. Eu tô lendo aqui, ó. O que eu preciso. O que o Ricardo falou, botar no GPT, ele nem sabe. O chat GPT nem sabe o que o Ricardo falou. Ô, Ricardo, só uma preocupação que eu tenho adicional é que a parte de IPOs, mas não IPO assim, de vir na mídia, IPOs no sentido assim, pô, um dos motivos, até a gente estava conversando antes aqui com um time de gestão de crédito, né? Mas uma das evoluções que nós tivemos no mercado de capitais foi a saída do BNDES da parte de crédito. E aí deu espaço para evoluir muito na estrutura de crédito e também de IPOs, né, de ofertas. E aí sempre a gente entra 2022 para 2023, na passada de ano, a gente fala, pô, quantos IPOs vão acontecer esse ano? 30, 50, 10, né? Aí o ano vai andando e nada de IPO acontecer, né? E basicamente para a gente que trabalha em renda variável, para vocês é matéria-prima, né? Como é que vocês estão vendo isso? Porque o inverso é verdadeiro. Eu tenho uma preocupação maior que a gente vê OPAs, fechamento de capital, fusões, aquisições acontecer. Parece que a matéria-prima está diminuindo, né? Daqui a pouco você fala assim, pô,
O que você compra na Bolsa Brasileira? Vale? Não, é Petro, não é Vale? Só Vale, você espalhar. Petro. Então, eu tenho essa preocupação realmente das opções ficarem muito enxutas, né? E a gente está sempre investindo nas mesmas posições e ficar só o peso. Tenho 30% de Vale, 70% de Petro, 10% de Petro. Como é que você vê esse tema para você que já passou por, né, algumas crises? O mercado de renda variável, em todos os sentidos, IB, né, banco de investimento, fundos de investimentos e ações e tal, dentro do cenário que a gente tem hoje, né? Vamos lá. Poxa, pergunta muito boa, né? Assim, porque uma pena que a última safra de IPOs não foi muito boa, né? Por quê? Porque você tinha uma taxa de juros muito baixa, você trouxe um monte de empresas de growth, né, que precisavam acessar o mercado, precisavam crescer, precisavam de um custo de capital mais baixo, né? E aí o cara foi lá, fez o IPO e aí o custo de capital subiu e ele não tinha capital. Na hora que ele precisava de capital para continuar crescendo, o custo de capital aumentou. Então, assim, eu gosto de pensar, cara, eu tenho pensar de uma maneira mais simples, assim, quando você olha o DRE da empresa. Na verdade, quando você vai analisar uma empresa, tem 3 coisas que são importantes. O balanço, que é o estoque dela, o DRE, que é o fluxo, né? E você tem o free cash flow lá, a análise, que você vai dizer quanto é que vale esse negócio que está vindo para cá, né? Sim, quando você olha o DRE, eu gosto de quebrar assim, o DRE em 3 partes. Primeira parte qual é o custo do cara produzir, que é a receita menos o custo de mercadoria que dá a sua margem bruta. A segunda parte qual é o custo dele executar, custo de execução, SG&A, basicamente. E depois qual é o custo dele financiar esse negócio todo, né? Então, que que vai da margem operacional para a margem, margem líquida. Então, o que aconteceu nos últimos tempos? As pessoas focavam só em cima, né? O custo de produção. O cara está produzindo, está ganhando, o que vier, uma hora vai ter alavancagem operacional e o negócio vai embora. Você teve inflação, aumentou o SG&A pra caramba, então os custos de executar aumentou a beça. Você teve o empobrecimento da população, você não conseguiu mais passar preço. E você teve um aumento brutal do custo de juros, então a despesa financeira explodiu. Então ficou muito, muito ruim. Então você está num cenário hoje, beleza, isso aqui é o DRE, né? Quando você for olhar o balanço, na verdade, o que você tem que ter? O lado esquerdo ou direito, dependendo do que você está olhando no balanço, né? O lado dos ativos, né? Você tem o retorno que os ativos geram e esses ativos vão ser financiados ou por dívida ou por equity, né? Então, quando você vai investir capital, a métrica que o pessoal mais usa é o ROIC, né? Sim. Com a taxa de juros onde está, muito pouco negócio fica em pé com esse ROIC. Quer dizer, eu vou captar CDI mais 3. É 16% ao ano, 17% ao ano. Assim, quanto é que vai sobrar para o equity? É quase que o ativo que você vai investir, né, o ROIC daquele capital, tem que ser 17% ao ano. Poucos negócios dão 17% ao ano. Então, assim, quando você fala, poxa, Ricardo, o nosso trabalho aqui é achar os ativos que estejam listados, né? Que vão me dar um ROI de 17% ao ano. E fica lá, né? Eu acho que é muito difícil você ter entrada de novas empresas que já não sejam mapeadas, que tenham esse retorno gerando caixa. Né? Porque o cara que se alavancar, ele vai ter que tomar dinheiro para gerar isso aqui. Então, eu acho o cenário para IPO difícil. Então, eu acho que tem algumas empresas de fechamento de capital. Assim, quando você olha, cara, hoje o custo de dívida é quase igual ao custo de equity, né? Então tem muita empresa que o cara que é CDI mais 5, Equity Risk Premium, você fala, qual é o Risk Premium razoável? 5. Às vezes, na verdade, historicamente, pode olhar, 3. Então, se o cara está captando a CDI mais 5, e ele tem um beta de 1, e na verdade o Equity Risk Premium é 3, faz sentido ele emitir equity, né? O equity é mais barato que a dívida. A dívida tá tão cara, né? Então, eu acho assim, difícil num cenário hoje você. Então, quem consegue captar mais barato, né, sei lá, próprio CDI mais 1, etc., ou que tem uma visão de mais longo prazo, fala, poxa, o preço aqui tá barato, eu vou recomprar. Você tem bancos negociando abaixo de book. Né? Tem empresa que era growth stock, está negociando quase a velho e ainda vai ter o growth para você entregar. Então, talvez para esse cara faça sentido você recomprar. Né? O cara que emite a CDI mais um pouquinho, o cara tem muito, ou então o cara tem muito caixa, ele recompra a ação dele, beleza, faz sentido. O custo de equity dele é mais baixo que o custo de dívida, então faz sentido ele recomprar. Né? Então, assim, eu acho difícil você ter novos IPOs, porque as histórias de growth que vão precisar de capital, o custo de capital está muito alto para você poder emitir agora. Maravilha.
Muito bom, Pedrão. Não, isso aqui aula, né, que você tá tendo, né? Logo você que nunca trabalhou com isso. Muito bom. E última pergunta, tá, Ricardo, pra gente poder... no final de tudo, né, eu vou fazer até uma pergunta mais pessoal. À vontade. Essa loucura, 30 anos aí nessa correria. A pergunta pessoal eu já sei qual que é a última. Fala, se você tá 100% em ações, 120 ou 150. Essa é a sua pergunta. Essa é a sua última pergunta. Porque 100% eu sei que você tá, mas precisa ver se você essa é a última pergunta. Pegou dinheiro pra... então é que eu devo também entrar dinheiro junto, né? Tem que entrar junto. Mas assim, cara, administrar isso tudo, esporte, cabeça, família, como é que é esse negócio, cara? Cara, poxa, é tranquilo. Eu sou um cara meio... Se eu pergunto pro pessoal, eu vou responder. Pessoal, né? Eu sou um cara que eu sempre gosto de aprender, né? Então, assim, eu tenho uma paixão... tô sempre aprendendo. Então, eu tenho uma paixão, além do que eu faço, né? Que já faço há um tempão. E eu dei sorte na vida de saber o que eu queria desde cedo e sempre começar nisso, né? Eu tava... O motivo, eu fiz economia na faculdade. O motivo que eu fazer isso... Eu comecei um plano cruzado, né? Em 1986. A maioria do pessoal que tá ouvindo, a gente não era nem nascido aqui, né? Eu sou de 86. A gente tem lá... Eu sou de 86. A gente tinha... então, eu tenho uma coleção de notas e moedas do Brasil, desde a República até hoje, né? Como é que evoluiu. Aí você vê, tem nota que tem cruzado, cruzeiro, carimbo, da mesma nota com duas cédulas diferentes. Então, eu sou um negócio que sempre me empolgou, né? Então eu achei o que eu queria fazer desde cedo. Então acho que eu tive essa sorte. Tem muita gente que descobriu tarde e os caras são, poxa, um cara de muito sucesso. E aí mas eu tô sempre aprendendo, porque eu gosto de sempre aprende, né? A gente aprende muito quando a gente erra, né? A gente tenta sempre aprender. É muito melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio, mas tem que passar, né? Tem que passar. Tem que aprender com o seu, né, cara? Então, mas o que eu faço, eu tenho outra paixão que é a música, né? Eu gosto muito de música, tendo crescido ali nos anos 80, peguei toda essa explosão de rock, Brasil. De música 85, boa, né? Música boa, nossa, cara, assim, é até chato, meu, os caras, lá no trabalho, falam, o cara só lembra aquelas músicas teve agora o Monsters of Rock. Então, eu não fui, não. Aí ficou uma discussão grande lá, o cara gostou do Scorpions, o outro gostou do Kiss, né? Sei que, ficou uma discussão boa lá. Então, eu tento aprender, eu resolvi, depois de velho, aprender a tocar bateria, então, um monte de gente do mercado financeiro gosta de música, etc, né? Não sei se tem alguma correlação aí, eu tocava guitarra quando era mais novo, aí depois de velho, fui aprender a tocar bateria, então Aí eu faço um pouquinho canto, toco bateria, toco guitarra, faço tudo mal, né? Os vizinhos agradecem, né? Tento não fazer muito barulho, né? Então, cara, acho que a música pra mim é um pouco meu... Vamos dizer um desafogo ali, se a gente for falar. Eu acho também legal, eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais velho vai fazer 18 agora. Gosta também pra caramba de música. Também, poxa, é um negócio legal, né? De tentar simplificar pra explicar as coisas dele, né? Do que ele tá fazendo. O que a gente faz, né? Então, tentar coisas mais simples. Você está sempre aprendendo com a molecada, né? Impressionante como tem uma geração boa aí, gente bem informada, ou muito curiosa, cara, muito capaz. É bem mais do que quando eu era... hoje, se eu tivesse voltar... Eu daquela época contra a molecada de hoje, nossa, cara, eu ia levar um pau, assim, enorme, né? O pessoal muito mais focado, muito bem treinado, sim. Aprende as coisas, pega muito rápido, né? Então, acho que legal, sempre aprendendo, cara. Como é que eu faço aí? Eu tô sempre tentando aprender coisas novas. Quer seja música, quer seja de mercado. Assim, a gente vamos tocando. Muito bom. Você quer fazer aquela última? Não, era só era essa a pergunta. Tava com a mão coçando. Se você tá alocado 100% em ações, 120 ou 150? Cara, não, sabia? Eu faço aí o meu asset allocation também, né? Eu tenho não dá pra ser casa de ferreiro. Eu falo que o asset allocation é importante. Eu tenho uma parcela do meu patrimônio em renda variável, mas, depende, de novo, né? Diversificar geografia, etc. Eu acho ruim o cara que tem 100%. O cara faz isso, tem 100%. Desse negócio, porque quando o mercado cai, ele perde, é ruim, cara. Você não deve ter nada de 100%. Mas você só me avisa quando você for vender sua casa. Me avisa um mês antes. É aquele risco de ruína, né, Ricardo? Também, né? Isso é ruim mesmo, né? Porque quando a resiliência dele... Aí, o Kahneman fala, né? Essa resiliência dele, quando perde, é muito ruim também, né? Porque às vezes o cara... Mexe na cabeça, né? Você tá perdendo no patrimônio, na física e na jurídica ao mesmo tempo. É complicado. Acho que a gente tem que ter tudo tem que ter um balanço, cara. Acho que é isso aí. Como é que a gente tenta, respondendo até de outra maneira a sua pergunta, acho que o importante é você achar um balanço
que funciona bem, né? Vida pessoal, vida profissional, mercado, aprender coisas, família, etc. Tem que achar um balanço. Tudo que leva para um lado demais, eu acho ruim. E é engraçado, né? Todo mundo que passa ali de 25 anos de carreira fala a mesma coisa e a gente não aprende, né? Aí só aprende depois na porrada quando não tem um balanço, aí quando chega lá e fala, tem que ter um balanço. Daqui a uns 18 eu vou poder dizer isso. Ah, tá bom. 18 dias, né? Ricardo, obrigado demais aí por tua presença. Valeu demais. Obrigado, valeu, muito obrigado. Ricardo Almeida, que tem sobrenome aí de grife. Caraca, de grife, é Ricardo Almeida. Sobrenome de grife. Ricardo, como eu acho vocês? Asa, rede social, Instagram. Tem Instagram, tem... tudo você pensar. A gente vai colocar na descrição. Eu sou o cara meio antiquado, não tenho essas coisas muito digitais, não. Tem Twitter. Você não tem Insta? Você não tem Insta? Não tenho, cara. Mas tem. Seu filho deve falar, 18 anos. Meu filho tem lá. Até minha filha tem, 12 anos tem. Cara, eu sou old school aqui. Então você acha a gente do Asa no Twitter, Instagram, Facebook, internet. Mas tem conteúdo do Ricardo, né? Acha No Insta do Asa, né? Tem... Não, tem vídeo lá, tem YouTube, tem vídeo, vídeo, tem Insta, tem... Cara, tem vídeo, nossa, esse bate-papo vai estar lá. Vai estar lá, com certeza, isso aí não tem dúvida. Fica tranquilo, é fácil de achar. Beleza. E o nome é bom, né? Asa, né? Só precisamos encontrar vídeos agora do Ricardo tocando bateria. Calma. Isso aí daqui a pouco ele vai saber. Do nada vai aparecer, ele não vai entender nada. Esse vídeo você não vai querer ver, não. Por enquanto. Se garanta aí. Galera, obrigado aí. Obrigado de atenção e até a próxima. Valeu. Um abraço. Obrigado pelo convite. Tchau.